Eu queria perguntar sobre um assunto bem comum também, principalmente os rapazes aí na puberdade, que é aquela troca, né, da nossa voz de criança para a voz mais grave, né? E muitos não têm essa mudança, né? Não sei como ela acontece, se você consegue explicar melhor, mas eu já vi vídeos na internet de homens, assim, mais de 20 anos, com a voz fina, né? Aquela voz de criança ainda. E aí, com técnica, com acompanhamento, ele conseguiu, né, ficar na voz que ele deveria ter para aquela idade, né? Como que funciona isso? Então, a gente fala da muda vocal. Ela acontece por volta de 14, 15 anos, né? E aí, o homem, ele tem uma voz mais aguda, infantilizada, e aí ele vai para uma voz mais grave. Teve um caso específico que aconteceu, acho que eu nunca contei isso aqui em podcast, não. Exclusivo. Bota exclusivo aí. Exclusivo. Esse paciente era um rapaz que até convivia muito com a gente na igreja e tudo, e a voz dele era muito fina. E eu nunca tinha atendido ainda muda vocal. Mas aí eu comecei a estudar bem o caso, estudar, para eu dar esse diagnóstico até para ele. Porque ele não tinha me perguntado. Mas eu falei, eu vou, de alguma forma, ajudá-lo, porque quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de voz especificamente, ela traz uma imagem, uma identidade nossa. Então, através da voz, você consegue saber várias coisas sobre a pessoa. Você consegue saber se é um adulto, se é uma criança, se é um idoso. Você consegue saber se a pessoa tá com vergonha, se a pessoa tá com autoridade naquilo que ela quer falar. Você consegue perceber várias características dessa pessoa. E no caso dele, especificamente, interferir em todo o cotidiano, toda a rotina dele. A gente vê que interfere em emprego, a gente vê que interfere em relacionamento, não só relacionamento com uma pessoa que você tem algo amoroso, mas relacionamento geral. A pessoa, na maioria das vezes, prefere não falar. E isso entra também na gagueira. Eu tenho casos e, assim, como que é gratificante a gente, de alguma forma, poder levar conhecimento e ajudar essas pessoas, né? E, nesse caso específico, eu cheguei e falei com ele, falei assim, aqui, você tem uma muda vocal incompleta. Você tem uma alteração vocal. Você não quer uma ajuda? Você não quer que eu te ajude? Né? Vamos marcar uma sessão, eu te atendo. Em consultório, tudo direitinho. E aí ele falou assim, eu posso pensar? Eu dei toda, né? Pode pensar. Eu tô me oferecendo para ajudá-lo de alguma forma, então pode pensar. E quando eu atendi ele, gente, foi tão assim, que assim, foram 20 minutos de sessão. Entrou uma pessoa e na hora de sair, a família dele entrou para cumprimentá-lo, porque eles falaram assim, gente, eu vou cumprimentá-lo porque essa pessoa eu não conheço ainda. É uma nova pessoa. Depois disso, eu tive pouco contato com ele, né? E o pouco contato que eu tive com ele, ele arrumou emprego, ele se relacionou, ele casou. Olha, então, que assim, legal. a vida dele modificou. Porque, às vezes, para alguns, talvez não é algo que incomode, mas no caso dele, especificamente, era algo que trazia para ele um bloqueio. E poder, de alguma forma, a fonoaudiologia trazer essa melhora, né? É sensacional. Okay. E muda vocal resolve rápido. Se você for no profissional, resolve rápido. Resolve rápido. Aí entram questões psicológicas, que aí é outra questão. Mas muda vocal resolve rápido. Que bacana.